Olá, sejam muito bem-vindos. Em 2011, dois pensadores bem diferentes protagonizaram uma verdadeira batalha de ideias pela internet. O objetivo? Tentar responder a uma pergunta fundamental: quem realmente governa o mundo? Esse foi o debate Dugin-Carvalho, um confronto que buscou definir o futuro da nossa civilização. Mas afinal, o que é a tal da nova ordem mundial? Essa é uma expressão que a gente ouve muito por aí, né? Para alguns é só um slogan político, para outros vira até teoria da conspiração. Mas para esses dois intelectuais, essa era a questão central do nosso tempo. Era a chave para entender quem, de fato, detém o poder global. E o mais curioso é que o campo de batalha aqui não foi um palco, mas sim a internet. De um lado, lá na Rússia, estava Alexander Dugin. Do outro, nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho. O formato foi um denso intercâmbio de textos, um duelo de argumentos que durou meses. Então, para a gente mergulhar fundo nessa história, vamos primeiro entender o contexto desse debate sobre o mundo. Depois, vamos conhecer os dois combatentes, explorar suas visões completamente opostas do conflito, identificar quem eles apontam como os agentes do poder global, analisar o embate filosófico por trás de tudo e, por fim, entender por que esse debate continua tão relevante hoje. Olha que interessante, a ideia toda partiu aqui do Brasil, de mediadores que sentiram a urgência de colocar esse tema em pauta. E o resultado foi impressionante. Como não tinha verba para um evento presencial, a solução foi fazer tudo online. E foi um sucesso, alcançando mais de 200 mil pessoas em mais de 30 países. Então, durante 5 meses, o que a gente viu foi um verdadeiro ping-pong de ideias. Os dois pensadores construíram seus argumentos, responderam às provocações do outro, refinaram suas posições e o resultado foi um documento gigante que revela duas visões de mundo radicalmente diferentes. Ok, agora que a gente já entendeu o contexto, vamos olhar para quem são essas duas figuras. Porque antes mesmo de mergulhar nas ideias, a gente precisa entender uma diferença fundamental entre eles. Foi um ponto que o próprio Olavo de Carvalho fez questão de deixar claro desde o começo. A diferença entre quem quer mudar a história e quem quer apenas entendê-la. E olha só que curioso, essas fotos aqui não são só para ilustrar, não. Elas foram usadas no próprio debate como uma espécie de metáfora visual da postura de cada um. De um lado, a gente vê a vida privada de um intelectual, quase um eremita. Do outro, a imagem de um militante geopolítico em ação. É com essa frase que o Olavo de Carvalho basicamente define as regras do jogo, sabe? Ele se coloca na posição de um filósofo, alguém que observa de longe, sem poder e sem ambição política. Ao mesmo tempo, ele descreve o Dugin como um agente ativo, com um projeto claro de poder global. E para ele, isso não é um detalhe qualquer, é o ponto de partida de toda a discussão. E essa tabela aqui resume bem essa diferença de postura. O Dugin, em Moscou, é um líder de movimento, um ativista com o objetivo declarado de transformar a ordem mundial. Já o Carvalho, lá na Virgínia, se define como um professor, um escritor que busca a verdade, longe dos centros de poder. Bom, agora a gente entra no coração do debate. Como cada um deles enxerga a verdadeira estrutura do poder no mundo? A resposta para essa pergunta mostra o tamanho do abismo que existia entre as análises dos dois. E aqui está o ponto central da briga toda. Pro Dugin, a coisa é simples. O conflito é unipolar. De um lado, você tem a hegemonia americana e seu liberalismo. Do outro, todo o resto do mundo que se opõe a ela. Já pro Olavo, a realidade é muito mais complexa, é multipolar. Ele diz que não existe uma luta contra o globalismo, mas sim uma disputa entre 3 projetos globalistas diferentes. Então, quem seriam esses 3 competidores na visão do Olavo? Primeiro, a elite russo-chinesa com seus serviços secretos. Segundo, a elite financeira ocidental, grupos como o Bilderberg e o Conselho de Relações Exteriores. E terceiro, a fraternidade islâmica e outras lideranças religiosas do mundo muçulmano. O ponto-chave aqui é que, para o Olavo, Rússia e China não são o oposto do globalismo. Eles são, na verdade, protagonistas do seu próprio projeto globalista. Ok, mas aprofundando um pouco mais. Quem são os agentes por trás disso tudo? São forças abstratas, quase como entidades históricas, ou são grupos de pessoas bem concretas, com nome e endereço? A visão do Dugin é quase poética, mítica. Ele fala de uma luta milenar entre arquétipos. De um lado, o poder terrestre, a telurocracia, que seriam os impérios continentais e hierárquicos da Eurásia. Do outro, o poder marítimo, a talassocracia, das potências comerciais e individualistas do Ocidente. Já o Olavo de Carvalho olha para isso e diz: não, não é bem assim. Para ele, poder não é uma força abstrata, é algo exercido por organizações bem concretas, como o Clube Bilderberg ou a Fraternidade Islâmica.
E essa frase do Dugin é perfeita para a gente entender a lógica dele. Se o inimigo é um só, que é o liberalismo ocidental, então qualquer um que se oponha a ele, seja de direita, de esquerda, religioso, não importa, todos devem se unir. É uma estratégia de um agente político de quem busca alianças para uma guerra total. Aí, em resposta a essa visão mais, digamos, estratégica do Dugin, o Olavo de Carvalho vem com um argumento que é brutalmente direto e quantitativo. Ele basicamente coloca os números na mesa, usando dados do demógrafo R.J. Rummel. O ponto dele é mostrar que a ameaça moral da Rússia e da China, que mataram dezenas de milhões dos seus próprios cidadãos, seria incomparavelmente maior que a dos Estados Unidos. E a resposta do Dugin a isso, ele rejeita completamente essa lógica da contagem de corpos. Para ele, o verdadeiro mal do Ocidente é espiritual, é a corrupção da alma humana pelo individualismo e pelo materialismo. E nessa visão, a quantidade de mortes físicas é uma métrica que simplesmente não consegue capturar a verdadeira natureza do conflito. Bom, depois de toda essa geopolítica, a gente chega na raiz filosófica da coisa toda. A discussão aqui é sobre o valor e o lugar do ser humano na sociedade. É uma pergunta fundamental. É o indivíduo contra o coletivo. De um lado, o Olavo, que defende que a base de tudo é a liberdade da consciência individual guiada por uma moralidade maior. Do outro, o Dugin, que vê o individualismo ocidental como uma doença que precisa ser curada pela submissão do indivíduo a um todo coletivo, seja a nação, a civilização ou a tradição. Essa frase do Olavo de Carvalho diz muito sobre como ele se via no debate. É como se ele estivesse dizendo que as ideias do Dugin são sedutoras porque são simples, são grandes narrativas, enquanto o trabalho dele, o trabalho da verdade, seria muito mais lento, detalhado, um trabalho de refutar pacientemente cada ponto. A verdade para ele dá trabalho. No fim das contas, o que esse debate nos deixou não foi um vencedor claro, mas sim um mapa. Um mapa de um campo de batalha intelectual que, na verdade, continua definindo o nosso tempo. As tensões que eles expuseram ali não foram resolvidas, muito pelo contrário. Então, para a gente resumir, a divergência entre eles é total, em todos os níveis. Eles discordam sobre quem é o inimigo, é a hegemonia americana ou são três globalismos competindo. Discordam sobre quem são os atores, são civilizações inteiras ou são elites específicas. Discordam sobre o fundamento de tudo, é o coletivo ou o indivíduo. É até sobre o método, o objetivo é a ação política ou a observação filosófica. E a grande pergunta que fica mais de uma década depois é para a gente refletir. Qual dessas duas visões parece descrever melhor o mundo em que a gente vive hoje? É uma luta de todos contra um único poder, como Dugin via, ou é uma guerra de todos contra todos, como propunha o Olavo? A resposta talvez esteja nas manchetes de hoje. Olha, essa análise que a gente fez aqui foi baseada em um roteiro desenvolvido pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro, que é um espaço criado especialmente para quem busca conhecimento e crescimento pessoal. Se você curtiu essa discussão, o seu apoio é super importante. Então curta, comente, compartilhe o conteúdo e, claro, se inscrevam no canal para que mais projetos como este possam continuar. Muito obrigado e até a próxima.